Imagine por um momento que o fim do mundo está mais perto do que você imagina. Pense em como as grandes catástrofes que ouvimos falar podem estar relacionadas com as antigas profecias bíblicas. O que você sentiria se descobrisse que, de alguma forma, os eventos descritos no Apocalipse estão sendo refletidos nas descobertas científicas e nas situações que estamos vivendo agora? Estamos realmente mais perto do fim do que acreditamos? Olá, bem-vindo ao canal Luz dos Versículos. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema fascinante e que desperta muitas perguntas: o Apocalipse e a ciência. Uma perspectiva científica sobre as profecias bíblicas. Ao longo desse vídeo, vamos explorar como as profecias do Apocalipse podem se alinhar com as teorias e descobertas científicas atuais. Será que a ciência tem respostas para as catástrofes descritas no Apocalipse? Ou estamos vendo sinais que estão além da nossa compreensão científica? Fique conosco, pois vamos questionar e refletir sobre esses pontos. Prepare-se para um conteúdo que não só desperta a curiosidade, mas também traz uma reflexão profunda sobre o futuro da humanidade e o cumprimento das profecias. No final, você pode até começar a perceber que a ciência e a Bíblia têm mais em comum do que imaginamos. Você já parou para pensar se estamos vivendo realmente os últimos dias? O Apocalipse, como descrito na Bíblia, fala sobre grandes catástrofes, guerras e o fim do mundo. Mas a pergunta que precisamos fazer é: será que as profecias não estão mais próximas da realidade do que imaginamos? Quando observamos os avanços científicos e as descobertas recentes, podemos ver uma correlação interessante com as profecias descritas no livro de Apocalipse. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 a 14, fala-se de grandes cataclismos que abalam a terra, como terremotos e quedas de estrelas. De acordo com a ciência, fenômenos como esses são possíveis, seja pela atividade geotérmica, como os terremotos, ou pela possibilidade de colisões com asteroides. O que antes parecia um cenário apocalíptico, agora é discutido seriamente pelos cientistas. E mais, a aceleração do aquecimento global, a destruição da biodiversidade e as catástrofes naturais estão cada vez mais frequentes. São esses sinais que a ciência estuda, os mesmos sinais do fim descritos nas Escrituras? O que você acha? Ciência pode nos dar explicações lógicas para os eventos descritos em Apocalipse, ou estamos apenas vendo uma repetição histórica de uma profecia antiga? Deixe sua opinião nos comentários. Acredita que as descobertas científicas nos ajudam a entender as profecias do Apocalipse, ou estamos lidando com coincidências que parecem se alinhar? As mudanças climáticas são um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta no século XXI. Cientistas ao redor do mundo têm se dedicado a estudar os efeitos da poluição, desmatamento e emissões de carbono, que contribuem para o aquecimento global. Mas o que muitos não sabem é que esses problemas têm uma relação direta com as profecias do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 7, lemos sobre o fogo, sangue e granizo caindo sobre a terra. Isso pode soar como algo místico ou simbólico, mas quando comparamos com os eventos atuais, como as grandes queimadas, o derretimento das calotas polares e os incêndios florestais devastadores, essa passagem ganha um novo significado. A ciência explica essas ocorrências como resultado da ação humana sobre o planeta. Mas será que isso é apenas uma coincidência? As mudanças climáticas podem ser vistas como um sinal dos tempos, algo que já era previsto nas Escrituras. A ciência está realmente ignorando essa conexão? Ou será que os cientistas estão apenas tentando resolver problemas imediatos sem considerar as implicações espirituais que o Apocalipse nos alerta? Como você se sente sobre isso? Acha que
As mudanças climáticas são um reflexo do cumprimento das profecias bíblicas ou são apenas um fenômeno natural que a ciência pode resolver? Deixe suas ideias nos comentários. Nos últimos tempos, vimos o mundo ser abalado por pandemias e catástrofes naturais. E muitos se perguntam se esses eventos não são os sinais que o Apocalipse menciona. O livro de Apocalipse fala de pestes e doenças, como em Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, onde é mencionado um cavaleiro que traz destruição por meio de pestes. A ciência, por sua vez, nos oferece explicações para essas pandemias, como a propagação de vírus, a globalização e o aumento das interações entre populações. Mas será que isso é tudo o que há para essas crises? Quando pensamos nas palavras do Apocalipse, parece que estamos vivendo uma realidade que é mais do que uma explicação científica. Esses eventos não podem ser apenas coincidências. Eles podem estar ligados a algo mais profundo. Com a atual pandemia global, muitos começaram a refletir sobre o que isso significa em um nível espiritual. Será que o Apocalipse está se cumprindo em nosso tempo? A ciência pode explicar tudo o que estamos vivendo ou há algo além da nossa compreensão científica? E você, o que pensa sobre isso? Estamos vivendo o cumprimento das profecias apocalípticas ou a ciência nos ajuda a entender melhor o que está acontecendo? Compartilhe sua opinião abaixo, pois a discussão é essencial. Um dos conceitos mais intrigantes do Apocalipse é a marca da besta. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 a 18, lemos sobre a imposição de uma marca, sem a qual ninguém pode comprar ou vender. Isso sempre foi interpretado de diferentes maneiras, mas hoje, com o avanço da tecnologia, o conceito parece mais próximo da realidade do que nunca. Tecnologias como biometria, reconhecimento facial e sistemas de vigilância global têm se tornado cada vez mais comuns. Muitas dessas tecnologias são usadas para monitorar, identificar e controlar a população. Será que estamos caminhando para uma realidade onde a marca da besta é de fato uma tecnologia de controle totalitário? O que a ciência tem a dizer sobre isso? Será que estamos cada vez mais próximos desse futuro distópico? Enquanto a ciência discute as implicações dessas tecnologias para a privacidade e a liberdade, as profecias bíblicas já nos alertavam para um futuro em que o controle seria total. Como você vê isso? Estamos nos aproximando de um controle global, como o descrito nas Escrituras? Compartilhe suas ideias nos comentários, pois é uma reflexão importante para todos. A inteligência artificial está tomando conta do nosso mundo. De assistentes virtuais a algoritmos que governam as redes sociais e até a tomada de decisões em empresas e governos, a IA está se tornando uma parte essencial da nossa vida. Mas será que a IA, que promete facilitar nossas vidas, pode também ser uma força que contribui para a ascensão do anticristo? Em Apocalipse capítulo 13, versículo 18, a Bíblia menciona o número 666, associado à besta, ao anticristo. Muitos estudiosos da Bíblia interpretaram esse número como simbolizando algo ligado ao controle e manipulação. Com a IA dominando cada vez mais aspectos da nossa vida, será que estamos deixando a porta aberta para um anticristo tecnológico que controla e manipula as massas por meio de algoritmos? E se o anticristo for uma máquina? A ciência pode nos dar uma visão sobre o futuro, mas será que estamos preparados para as implicações espirituais disso? O que você acha disso? Estamos criando uma inteligência artificial que pode ter consequências além da nossa compreensão? Deixe suas ideias nos comentários. A ciência tem mostrado que o fim do mundo é um processo natural,
A astrofísica prevê que em bilhões de anos o Sol se expandirá e consumirá o nosso planeta. Mas será que as profecias do Apocalipse também falam desse fim? Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, vemos a promessa de um novo céu e nova terra. Um cenário que pode ser interpretado como uma renovação ou uma destruição final. Essas descrições parecem coincidir com as previsões científicas de um fim gradual do planeta, impulsionado pela evolução natural das estrelas. Será que a destruição de nosso planeta é de fato parte de um ciclo natural? Ou será que esse fim será causado por uma intervenção divina? Como a ciência e a Bíblia se entrelaçam quando falamos do fim dos tempos? O que você pensa sobre isso? Será que a destruição do planeta é inevitável? Ou há algo mais no plano divino que a ciência não pode explicar? Deixe seu comentário, pois essa questão é profunda e envolve tanto a ciência quanto a fé. Você já se perguntou se estamos de fato vivendo os eventos descritos no Apocalipse? O livro de Apocalipse menciona cataclismos naturais, como terremotos, tsunamis e tempestades, que assolam a Terra nos últimos dias. Esses fenômenos, que antes pareciam distantes de nossa realidade, agora estão mais presentes do que nunca. Se olharmos para as estatísticas e os relatos de desastres naturais ao redor do mundo, vemos um aumento significativo em sua frequência e intensidade. Em Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 14, as Escrituras falam de um grande terremoto que causaria mudanças catastróficas no planeta, com o céu se dobrando como um pergaminho e as estrelas caindo sobre a Terra. Não é difícil perceber que estamos vivendo uma era de instabilidade geológica, com terremotos devastadores ocorrendo em lugares como o Japão e o Haiti. Além disso, catástrofes como furacões, tsunamis e incêndios florestais estão se tornando cada vez mais comuns. A ciência explica isso como resultado do aquecimento global e da intensificação dos fenômenos climáticos. Mas será que esses desastres não são também sinais dos tempos, como descritos nas Escrituras? A questão aqui é: estamos vivendo o Apocalipse, ou essas catástrofes naturais são simplesmente parte de um ciclo normal da Terra, agora exacerbado pelas ações humanas? Qual o papel da ciência em explicar esses fenômenos? E o que as profecias bíblicas podem nos ensinar sobre como interpretar esses eventos em um contexto espiritual? E você, acredita que os cataclismos naturais que estamos vivenciando são sinais do fim dos tempos? Ou estamos apenas lidando com um aumento natural dos desastres? Deixe sua opinião nos comentários. Quando pensamos na guerra final, mencionada no Apocalipse, muitos imaginam um conflito épico, envolvendo forças sobrenaturais em uma batalha entre o bem e o mal. No entanto, a ciência também tem suas próprias teorias sobre o que pode causar a destruição de civilizações. O que se torna cada vez mais evidente é que estamos caminhando para uma era de tensões geopolíticas intensas, que poderiam culminar em um conflito global de proporções catastróficas. O Apocalipse descreve a batalha final no Armagedon, onde as nações se enfrentam e forças de destruição são liberadas sobre o mundo. Embora isso pareça algo do imaginário, as pesquisas científicas alertam para as ameaças de guerras nucleares, conflitos climáticos e até mesmo o risco de extinção da humanidade por meio de um conflito global. Em tempos de incerteza, como durante a Guerra Fria, por exemplo, o medo de uma guerra nuclear global foi um dos maiores medos da humanidade. No entanto, além das guerras diretas, os cientistas alertam sobre o impacto de crises políticas e ambientais que poderiam desencadear uma guerra mundial. O desespero pelo controle de recursos naturais e a crescente desigualdade social em várias partes do mundo são fatores que podem contribuir para o surgimento de conflitos. Porém,
O que as profecias bíblicas nos dizem sobre isso? Em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, somos lembrados do Armagedon, onde as nações se alinham para a batalha final. Isso pode ser interpretado como uma metáfora para as guerras que estão por vir? Ou será que estamos vendo sinais de que essas profecias estão se tornando realidade? Será que a ciência tem as respostas para evitar esse conflito global? Ou estamos à mercê do cumprimento das profecias? E você, o que pensa? Estamos mais próximos de uma guerra final, como o Apocalipse descreve? Ou estamos apenas vendo um ciclo de tensões políticas e ambientais? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Enquanto as profecias apocalípticas pintam um cenário de destruição e desespero, a ciência oferece uma visão mais otimista, apresentando soluções para evitar que esses eventos se concretizem. As inovações tecnológicas, como a inteligência artificial, a biotecnologia e as energias renováveis, têm o potencial de transformar o futuro da humanidade. Mas será que a ciência pode realmente salvar o mundo do Apocalipse? Se observarmos a destruição que a humanidade tem causado ao planeta, como a poluição e o esgotamento dos recursos naturais, é evidente que estamos caminhando para uma crise global. Porém, a tecnologia oferece formas de reverter ou mitigar esses problemas. Energias renováveis, como a solar e a eólica, oferecem uma solução para a crise climática, enquanto novas tecnologias médicas podem ajudar a prevenir e combater doenças devastadoras. O Apocalipse descreve um cenário de desolação e sofrimento. Mas será que as inovações científicas podem mudar esse destino? Ou estamos apenas adiando o inevitável? Como podemos usar a tecnologia de maneira responsável para salvar nosso planeta e evitar a destruição descrita nas profecias? É um equilíbrio delicado. A ciência nos oferece ferramentas poderosas, mas a questão é: até que ponto estamos preparados para usá-las com sabedoria? E o que as Escrituras têm a dizer sobre a nossa responsabilidade diante desses avanços? E você? Acredita que a ciência tem o poder de salvar o mundo e evitar o cumprimento das profecias apocalípticas? Ou estamos apenas adiando o que está destinado a acontecer? Deixe sua opinião nos comentários. A responsabilidade de evitar o fim do mundo não está apenas nas mãos de forças externas, como cataclismos naturais ou a intervenção divina, mas também nas nossas. O que a ciência nos mostra, muitas vezes de maneira alarmante, é que as ações humanas estão, de fato, contribuindo para um futuro apocalíptico. O Apocalipse, descrito na Bíblia, muitas vezes está associado ao julgamento de Deus, mas a ciência nos alerta sobre os efeitos da poluição, desmatamento e mudanças climáticas que estamos criando. Estamos, de certa forma, criando o fim do mundo com nossas escolhas irresponsáveis. O aumento das emissões de gases de efeito estufa, o uso excessivo dos recursos naturais e a destruição da biodiversidade são problemas que a ciência aponta como grandes riscos para o futuro da Terra. Será que, ao ignorarmos os alertas da ciência, estamos permitindo que o cumprimento do Apocalipse aconteça? Ou será que, ao tomar consciência dos nossos erros e agir para mudar nosso comportamento, ainda há esperança de evitar essa destruição? O Apocalipse, assim como a ciência, nos chama a refletir sobre nossas escolhas. A Bíblia fala sobre a responsabilidade humana diante da criação e como o abuso do poder sobre a terra levaria à sua destruição. A ciência confirma isso, apontando as consequências de nossos atos. E você, o que acha? Estamos realmente criando o fim do mundo com nossas escolhas, ou a responsabilidade está em outras forças além do nosso controle? Deixe sua opinião nos comentários. Quando olhamos para as previsões científicas sobre o futuro do planeta, como o esgotamento de recursos ou a possibilidade de um colapso ecológico, surge a pergunta:
Será que essas previsões têm algo em comum com as profecias apocalípticas? Estamos, de fato, vivendo em uma era onde ciência e religião convergem para alertar sobre o fim do mundo? As profecias do Apocalipse falam de uma terra devastada, de guerras, de pestes e de uma humanidade que se perde no caminho. De forma semelhante, os cientistas alertam sobre as consequências das nossas ações, como a mudança climática, a escassez de água e alimentos e o impacto dos desastres naturais. Será que essas duas visões do futuro, uma religiosa e a outra científica, estão conectadas de alguma maneira? A questão é profunda. A ciência nos oferece uma explicação racional para o fim do mundo, mas as Escrituras falam de um fim espiritual e divino. Será que, de alguma forma, estamos experimentando o cumprimento das profecias ou é apenas uma coincidência? E você, o que pensa? As previsões científicas e as profecias bíblicas podem estar dizendo a mesma coisa? Deixe sua opinião nos comentários. As 7 trombetas do Apocalipse são um dos elementos mais conhecidos e temidos das Escrituras. Cada trombeta traz uma calamidade e, conforme a Bíblia nos diz, esses eventos são sinais da proximidade do fim. Mas como podemos relacionar essas trombetas com o que a ciência nos mostra sobre os problemas do mundo atual? Cada trombeta, quando analisada, pode ser vista como um reflexo de problemas globais que estamos enfrentando: mudanças climáticas, catástrofes naturais, guerras e a destruição do meio ambiente. A ciência nos alerta sobre esses mesmos problemas, assim como as trombetas do Apocalipse nos alertam sobre as consequências de nossa negligência e pecado. Será que as trombetas podem ser vistas como um aviso científico para a humanidade? Ou são eventos puramente espirituais que não têm relação com o mundo físico? A verdade é que, ao olharmos para os sinais atuais, percebemos que as trombetas podem ser mais do que metáforas. Elas podem ser um reflexo direto das catástrofes que estamos vivendo. O que você acha disso? As trombetas do Apocalipse estão soando no mundo moderno? Deixe sua opinião nos comentários. Bom, chegamos ao final deste vídeo e, como você pode perceber, o Apocalipse e a ciência estão profundamente entrelaçados de maneiras que talvez nunca tenhamos imaginado. As profecias bíblicas podem parecer distantes ou mesmo alegóricas para muitos, mas, quando observamos os eventos que acontecem ao nosso redor, fica difícil não ver uma relação entre os sinais descritos nas Escrituras e os desafios globais que enfrentamos. O que estamos vendo com as mudanças climáticas, as pandemias, o avanço da tecnologia e as tensões geopolíticas? Estaremos realmente caminhando para o cumprimento das profecias apocalípticas ou é apenas um reflexo das nossas ações e escolhas? O que você acha? A ciência pode ser nossa salvação ou estamos destinados a viver as previsões de um mundo em colapso? Será que a Bíblia, ao nos falar sobre o fim dos tempos, nos dá um alerta para mudarmos nossa trajetória? Ou estamos apenas assistindo ao fim acontecer sem perceber? Gostaria de saber sua opinião sobre tudo isso. Deixe um comentário abaixo e compartilhe suas reflexões conosco. Será que estamos no limiar de uma nova era, onde a ciência e a fé se entrelaçam de maneiras que nunca imaginamos? Ou será que é o momento de nos prepararmos para o que está por vir? Se você gostou desse vídeo e das questões que abordamos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Luz dos Versículos, deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ser avisado sobre nossos próximos vídeos. Estamos sempre buscando maneiras de entender mais profundamente as Escrituras e como elas se conectam com o mundo em que vivemos.